estamos falando da palavra de Deus. Ok, irmãos, vamos aceitando, tomando os nossos lugares agora, por favor. Então você deve se manter no seu lugar em referência à palavra do Senhor. Eu peço que você abra lá no livro histórico de Atos, capítulo 20. Eu vou ler o texto novamente. Nós já estamos aí algumas semanas tratando desse capítulo 20 de Atos, do verso 7 ao verso 12. Nós estamos indo ali de maneira expositiva, tratando de características que o Senhor espera da igreja, o que é que Deus espera de cada um de nós como igreja. Eu vou recapitular aqui de maneira bem breve os pontos, aquilo que nós falamos durante essas semanas, que a palavra foi pregada, foi apresentada a você, e hoje nós vamos continuar na segunda pontuação. Na semana passada eu falei uma parte do segundo ponto, nós estamos indo cronologicamente, expositivamente, para que nós entendamos o que é que o Senhor espera da sua igreja, ok? Que somos nós. Livro histórico, o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. O som está ok aí agora? Sim? Ainda está um pouquinho de retorno para mim aqui muito forte. Então, se quiser desativar o retorno, para mim não tem problema. Pode desativar, tá bom? Atos, capítulo 20, do verso, agora melhorou, do verso 7 ao verso 12. Acompanhe a leitura, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, prolongou o seu discurso. Verso 8. Havia muitas luzes, ficou bom assim o som, pode deixar. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ok? Nós falamos essa dificuldade da recepção da palavra de Deus, as preferências na hora da pregação, e Paulo pegou um horário adiantado. Ele não era tão eloquente como Apolo. Nós tratamos essa característica. Ele tinha muita persuasão no que ele falava, mas não tinha certa eloquência na transmissão da palavra de Deus. Ele era bom naquilo que ele falava, pronunciava, para que fosse redigido, escrito. Era bom nos escritos. Não é à toa que Paulo descreveu 3 epístolas do Novo Testamento. Esse epílogo aqui, desse livro histórico, diz que por ele prolongar naquela noite, o cenáculo estava cheio, muito que provavelmente, e o jovem se assentou à beira da janela, e pelo discurso de Paulo não ter determinada eloquência ou ser chamativo, como alguns são, ele pega no sono. Ele, adormecendo, despenca do terceiro andar e é tido como morto. Versículo 10 diz assim: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, verso 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados, porque houve então a expressividade de Deus por meio de um milagre. Querendo o jovem estar vivo ou não, caiu do terceiro andar, não é algo normal, e Paulo então ali demonstrou que a vida estava presente nele. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos buscar o Senhor. Pai querido, Pai santo, estamos aqui diante da Tua palavra como igreja, reunidos, congregados nessa noite como um corpo local, mas também um corpo espiritual, ó Deus, clamando que nesse momento o Senhor se faça propício a nós pecadores, revela a Tua vontade, ó Pai, dá-nos a direção por meio da intervenção do Teu Santo Espírito, que da mera letra o Senhor nos conduza além.
Pai, que nos vasos de barro o Senhor encha com porção dobrada do Teu Espírito e a Tua palavra vá de encontro ao Teu povo e não retorne vazia a cada um de nós, mas que ela possa encontrar guarida nesses corações. E cada um que aqui adentrou essa noite possa sair diferente um pouco mais de quando entrou por essas portas. Possa ser tocado, trabalhado, restaurado, se há necessidade de salvação, que haja salvação nessa noite para a honra e glória do Senhor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós e que tudo aqui seja para honrarmos o Teu santo nome. Repreenda a ação do inimigo para longe desse lugar, todo pensamento contrário, armadilha ou arma forjada contra o Teu povo que caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero recapitular aqui, em primeiro lugar, que nós falamos na primeira semana, algumas semanas atrás, o primeiro ponto que nós temos, o que é que Deus espera da sua igreja. Nós falamos que Ele espera uma igreja que o adore verdadeiramente, baseado lá no verso 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos como igreja, deve expressar aquilo que há na vida de cada um de nós. E o que é que há, o que é que existe na sua vida e na minha vida para produzirmos o verdadeiro louvor e adoração ao Senhor. Já quero fazer uso de um exemplo que eu citei pela manhã na escola dominical aqui para fechar o nosso material ali de estudo. Nós tivemos então o passar, não é, ontem pela manhã, daquele apresentador de televisão famoso, não é, Silvio Santos, e entrevista uma daquelas atrizes, artistas, cantoras, não vou citar o nome aqui, mas entrevistando ela a respeito da morte desse apresentador mundialmente conhecido, Silvio Santos, perguntaram para ela o seguinte: nos conte algo que você aprendeu com esse homem, o que é que ele te ensinou, que marcou a sua vida. Veja como Deus é tremendo. O ser humano, ele possui a semelhança de Deus. Ainda que muitos não possuam a imagem espiritual de Deus, o senso de semelhança, de inteligência e capacidade está na vida de cada ser humano. A questão da escolha depende se o Espírito Santo está na vida dessas pessoas ou não. Muito bem, queridos, amados, você que nos visita. Essa jovem senhora, ela respondeu da seguinte maneira para aquele entrevistador. Ela disse: Silvio Santos me ensinou algo importantíssimo. Ele disse que eu devo olhar para o meu semelhante, para as pessoas, da maneira ou a partir daquilo que eu tenho. Ou seja, ela estava dizendo: eu tenho que olhar para o meu próximo baseado naquilo que eu sou. Imediatamente, quando ela deu essa entrevista, eu estava ali passando, eu sentei para ver um pouco, saber o noticiário, me veio à mente a seguinte verdade, que nós vamos já tratar no próximo ponto aí, de que a Bíblia fala que nós somos luz do mundo. E Jesus, ele diz assim: se os seus olhos forem luz, os teus olhos visibilizarem a luz, a tua vida toda será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão terríveis trevas há em você. E aí Deus me trouxe essa verdade imediatamente. Ela estava falando o seguinte: Silvio Santos, ao me ensinar, ele disse que nós devemos olhar para as pessoas baseado a partir daquilo que nós somos. Então, se para onde eu olho, para as pessoas que eu olho, e o que eu vejo na vida delas, o que eu vejo no local onde eu vivo, no meio da minha convivência, eu só vejo aquilo que é mal, estragado, de má fama, não há valor nenhum. Se eu só olho com um olhar inclinado à maldade, aquilo representa o que há dentro da minha vida. E a verdade bíblica que Jesus citou é: se há luz na tua vida, todo o teu corpo está em luz. Então ela disse: eu aprendi com esse apresentador isso, nós devemos olhar como resultado daquilo que nós temos. E se nós somos pessoas boas, nós vamos olhar de maneira boa para o nosso semelhante. A primeira ideia, a primeira pontuação que eu ensinei algumas semanas atrás aqui, diz que nós devemos, como igreja, o que Deus espera de nós como igreja,
sua adoração, da sua vida. Se você só visibiliza a maldade, aquilo que há de ruim na sua caminhada, na sua vida, na sua conduta, isso não pode ser um problema das pessoas ou dos lugares, mas pode ser um problema que há na sua vida. Porque Deus espera que uma igreja verdadeira o adore de maneira verdadeira, expressando o fruto dos lábios, que é o resultado da ação poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, nós tratamos a semana passada, não é? Eu falei uma parte desse texto, está saindo o som aí? Sim? Ok? Deus espera que a sua igreja pregue vigorosamente a sã doutrina. E na parte B do verso 7 de Atos 20, diz assim: Paulo, que havia de seguir viagem, no dia seguinte, exortava-os e alongou o seu discurso até próximo à meia-noite. Então eu trouxe para a igreja algumas exortações, algumas considerações, dizendo que nós somos engessados a um sistema religioso, onde nós temos horário de início e horário de fim. Há horário para iniciarmos a mensagem e há horário para finalizarmos. E há esse pregador, ou aquilo que acontece, passa no horário programado dentro dessa liturgia cultural. Pessoas se levantam, vão embora, os olhares mudam, alguns caem no sono, como o jovem Eutico, caem no sono profundo, e você pergunta como foi a mensagem daquele dia. Não há uma resposta, não há uma motivação, não há um vigor. E eu falei a semana passada que quando tratamos do louvor, aí Deus está agindo, Deus está falando ao seu povo, pastor. O louvor pode perdurar o tempo que for durante o culto. As pessoas estão, e não é errado, eu deixei isso claro, ninguém é contra o louvor, a adoração, e vocês contemplaram hoje que a Bíblia garotinha sentado aqui? Sim ou não? Quem viu? O Taylor tocando aqui. É claro que nós amamos isso, nós incentivamos e nós apoiamos. Mas eu coloquei para a igreja também, onde na Bíblia diz que com o louvor, a adoração, o ritmo, o cântico e tudo aquilo que nós fazemos, as pessoas são salvas. Pastor, o Senhor está engessando a ação do Espírito Santo? De maneira nenhuma. Eu preciso que alguém pegue água para mim lá, por favor. Você está engessando a ação do Espírito Santo de Deus de maneira. Tem que estar ali em algum lugar. Está ali por cima da cadeira, agora tem que ter alguém. Então nós não estamos engessando o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus trabalha como Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas a salvação, ela vem, nós vamos ver hoje, por meio da pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que gera o milagre. Essa foi a ideia que nós trouxemos. Eu dei textos básicos ali, informações a respeito de tudo isso, o segundo ponto. E hoje eu quero continuar no segundo ponto, essa parte B do verso 7, não é? Paulo, que havia de seguir viagem, no dia seguinte exortava-os e alongou o discurso até perto da meia-noite. Mas eu quero citar aqui uma pesquisa, olhando para tudo isso, que eu levantei lá nos Estados Unidos, foi feita. A pesquisa diz o seguinte: a pesquisa de opinião na área religiosa entre os evangélicos, entre aspas, entrevistaram 200 americanos evangélicos, ok? Entre aspas. E entrevistaram da seguinte maneira: 94% desses 200 americanos, eu peguei lá, eles dizem que consideram o estar na igreja algo de suma importância. 94%. Eles consideram estar na igreja algo de suma importância. 63% dentro desse quadro, dentro desse quadro, eles dizem o seguinte: tanto faz estar na igreja ou não. Há um relativismo moral no entender deles relacionado a participar ou não do momento cultual. 43% dentro desse índice, eles dizem ser comprometidos com a verdade. Aí eles fizeram o seguinte: eles pegaram esses 94% e tiraram esses 94% que consideram
o importante estar na igreja, tiraram 43%. Sobrou 51% não comprometidos. Não comprometidos. E aí eles fizeram uma soma agora. Eles pegam esse 51% e somam com 63%, ok? E eles chegam ao índice de 114%. Da maior parte das igrejas e daqueles que se dizem cristãos, 114% se torna um relativismo moral, sem compromisso e sem salvação concernente à pregação do Evangelho. Ou seja, boa parte daqueles que são frequentadores da igreja estão ali com um relativismo moral. Eu vou porque eu não tenho o que fazer. Eu vou porque não há outro lugar, talvez, que eu possa ter um compromisso hoje. Tudo é relativo. Tanto faz eu estar lá ou visibilizar o culto pela internet. Tanto faz eu participar, eu adorar, eu ler a Bíblia ou não estar lá. Relativismo moral. E um período onde o relativismo moral impera, as coisas e a sociedade desagradam a Deus, se afastam do padrão da palavra de Deus. Ok? Escute isso, igreja, irmãos. Quarta-feira, dia 8 de fevereiro, dia 8 de fevereiro de 2023, preste bem atenção, até sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, lá nos Estados Unidos, se iniciou um movimento numa academia universitária de Asbury, se é assim que se fala, e ficou conhecido como o movimento de avivamento de Asbury, onde já havia acontecido ou toda a sociedade estava eufórica com esse acontecimento, ok? Isso começou dia 8 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro de 2023, eu soltei um vídeo lá na internet. O vídeo está aí, eu não vou passar. Eu soltei um vídeo na internet, na igreja, explicando que aquele movimento que estava acontecendo lá não era um avivamento. Eu fui duramente criticado e questionado. Tem minha cara tapa lá. Eu soltei esse vídeo. Quem quer ver o vídeo na íntegra, pode pedir para mim, para a Isabel, para o pastor Alexandre, o pessoal da mídia, eles têm. Ou você entra lá nos seus recursos e você vai ter esse vídeo na íntegra. Ok? Foi 10 ou 12 minutos que eu gravei. Eu sintetizei aqui para 6, mas eu não vou passar aqui para vocês agora. Você pode pegar e pode assistir. Dia 23 de fevereiro de 2023, eu soltei esse vídeo explicando que aquele movimento naquela academia universitária, ok? Não era um movimento de avivamento, mas que ia acabar em alguns dias, porque era apenas uma euforia mental, física e espiritual. Era o que estava acontecendo naquele local. E aquele movimento não era compatível com os relatos das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque não era o resultado da ação poderosa, da sã doutrina na pregação do Evangelho na igreja. Aquela academia universitária, eles já tinham passado por outras ocasiões como essa, naquela cidade. Já tinha acontecido. E começou naquele dia 8 de fevereiro, que as pessoas começaram a se aproximar. Houve um culto lá, que as academias universitárias sempre tem uma capela. Começou um culto e eles não queriam parar, cantavam, louvavam, entoavam. Pessoas da vizinhança vinham e começou a ser um jornalismo brasileiro e internacional que um avivamento estava acontecendo lá nos Estados Unidos. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu lancei ali dizendo: não é um avivamento. Não existe esse teor de avivamento nos dias de hoje. Por quê? Porque avivamento não se dá só porque nós estamos louvando por meio do canto ao Senhor. Não existe base bíblica para isso. É bem verdade que o louvor, a adoração, ele nos influencia, ele mexe nas nossas emoções e nos prepara para uma adoração mais efetiva e mais acalorada à verdade da sã doutrina, a palavra de Deus. Mas não era um avivamento, as pessoas estavam migrando para lá. Eu falei isso no vídeo, eu gostaria de passar, mas não vou passar ali para vocês agora, para a gente ganhar tempo. Você pode pegar e pode assistir, ou entra no seu WhatsApp, procura lá que você vai
vai ter esse vídeo. Depois do culto nós vamos colocar a síntese. Pastor Alexandre, pode lançar no grupo da igreja ali no WhatsApp a síntese do vídeo, está lá com o pastor, já lança para eles terem. Não era um avivamento que estava acontecendo. Então esse vídeo eu lancei lá e fui duramente questionado. No dia seguinte, no dia 24 que eu lancei esse vídeo aí, acabou o movimento lá. Acabou o movimento. Porque era uma euforia. Era algo mental, psicológico, né? Mas então você está falando o quê? Que estava tudo errado? De maneira nenhuma. Quem sou eu para engessar ou rotular a ação do Espírito Santo? Não. O que as pessoas estavam indo fazer naquela academia, saindo de outras cidades e indo lá, elas estavam procurando aquilo que não acontecia nas igrejas delas. O que é que não acontecia nas igrejas delas? Era um culto que tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. E eu falo tudo isso no vídeo. Elas estavam sedentas por um momento em que eles podiam louvar. Foi o que aconteceu lá. Alguém subia, pregava, ensinava, pessoas eram salvas, convertidas, transformadas, confessavam os pecados, mas não era um avivamento nacional e nem internacional mundial. Porque o avivamento ele se expande para longe, ele não atrai as pessoas, é regra bíblica. Você que é um estudioso da Bíblia, você deve saber disso. O avivamento ele se expande. O que aconteceu no período da reforma no século XV? O avivamento, a reforma, a separação, o quadro histórico das igrejas foi impulsionado a que chegasse até nós hoje. Isso é um avivamento. Então as pessoas estavam indo para aquele lugar porque elas queriam adorar manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Então foi tudo errado de maneira nenhuma. Eles pregaram, alunos se converteram, pessoas se renderam ao Senhor, pessoas foram transformadas, confessaram pecados, mostraram arrependimento, se reconciliaram com o Senhor. Mas nunca, jamais podemos dizer que foi um avivamento. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia confere ou fala sobre o avivamento. Porque nós entendemos que onde há um movimento anormal daquilo que nós estamos acostumados, o Senhor está na causa. Irmãos, não é isso. O que causa transformação, avivamento e mudança na vida da igreja e na nossa vida, que é o segundo ponto que nós estamos falando, é a pregação das Sagradas Escrituras, da sã doutrina. Deus quer que nós aprendamos a sermos como os bereanos, a examinarmos as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É isso que nós precisamos aprender a fazer, a procurar. É isso que nós precisamos entender. Então, o Senhor está falando o quê? Que nós devemos ter um culto com horário de começar, sem hora de finalizar? Não, e sim. Mas o que eu estou falando é que nós devemos louvar, adorar com intensidade, demonstrar o nosso melhor durante o culto, mas estarmos atentos à pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que tira a pessoa do lodo e coloca sobre a rocha que é Cristo Jesus. Quando a igreja tem a pregação da sã doutrina como o centro do culto, e os irmãos dos louvores, instrumentistas e os vocais aqui precisam entender essa verdade. Quando a igreja tem como centro do culto a pregação da sã doutrina, todo o restante e principalmente a adoração musical se tornam mais profundos e verdadeiros na vida da igreja. Porque precisa ser refletido na vida daqueles que ministram instrumentalmente e vocalmente, para que a igreja se prepare a receber a palavra de Deus. Então nunca assinalei, nunca vou falar nisso aqui, que está tudo errado, não vale, não é isso não. Mas quando a sã doutrina é colocada em primeiro lugar, a pregação da palavra, todo o vigor, o ânimo e a força que é necessária para a igreja, ela é propagada até por meio do louvor, da instrumentação e das vozes. Nós nos tornamos verdadeiros adoradores. A música se torna mais profunda e verdadeira.
Queridos, você que nos visita, amada igreja, quem não gosta da pregação da sã doutrina, quem não gosta da exposição das Sagradas Escrituras, são os incrédulos. Salmo 53, verso 1, Angelo, pode colocar para mim, por favor. Salmo 53, verso 1. Quem não gosta da pregação das Sagradas Escrituras, da propagação do Evangelho, da sã doutrina, é o incrédulo. Porque a Bíblia fala em Coríntios, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem de Deus Pai. Satanás cegou o entendimento dele. Olha o que o salmista diz: disse o nécio ou o tolo no seu coração, não há Deus. Ele não gosta da pregação do Evangelho. Ele não aceita a pregação do Evangelho. Mas o salvo em Cristo Jesus, ele sabe que a fé, Romanos 10, 17, na Tchela, ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite. É por isso que a igreja está congregada. É por isso que nós nos reunimos aqui. O verdadeiro salvo cristão transformado no vigor do Evangelho, da palavra, da sã doutrina, ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? O louvor, a música ou a palavra de Deus? Palavra de Deus. E a equipe de louvor, seja o que é apresentado aqui, quando eles têm o vigor de aprender, de estar presente, de ouvir, de viver essa doutrina, o louvor se torna mais profundo, porque eles estão em pleno contato e intimidade com o Senhor. Aí o louvor flui, aí o louvor começa a preparar os corações, a mudar a mente, a mudar, a transformar a alma, para que a palavra de Deus, ao ser pregada, a semente é colocada e ela produza, germine vida e salvação. O incrédulo não aceita a pregação do Evangelho, mas o salvo em Cristo Jesus, ele sabe que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus senão Logos encarnado? Aquele que se fez carne e habitou entre nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo se perde porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento do quê? Da sã doutrina, da palavra. Então nós precisamos ter em mente, nessa segunda lição, que a palavra de Deus deve estar em extrema evidência na igreja, na vida do seu povo. Queridos, enquanto cada um de nós não compreendermos a importância de recebermos, de entendermos e de vivermos a sã doutrina como pessoas, como igreja, o derramar poderoso, o agir poderoso do Espírito Santo de Deus em nosso meio não pode se tornar um efeito miraculoso, porque nós não estamos tendo o vigor da palavra de Deus na nossa vida. Temos estudado isso pela manhã, Atos. Estamos no capítulo 5, expositivamente, verso a verso. Estamos vendo o que Deus pode fazer quando o Evangelho, a sã doutrina, a propagação do Evangelho é pregado. Precisamos, amada igreja, queridos, como igreja, valorizar o estarmos juntos nos cultos, nos momentos de comunhão, de oração e, como diz o verso 7, no partir do pão. Isso é a liga que nos prepara, nos dá funcionalidade como igreja. Agora, outra verdade é quando nós não entendemos que a nossa vida é para honrar Deus. Quando nós não estamos visibilizando essa verdade, quando não há vigor espiritual em cada um de nós, então a manifestação da glória de Deus no nosso meio não acontece. Porque nós não estamos vigorosos na palavra, no entendimento, no partir do pão, naquilo que é necessário para a nossa conduta. E eu marquei aqui algumas coisas como igreja. Eu e você, nós, precisamos como igreja enxergar o Evangelho em tudo que nós fazemos. Precisamos visibilizar o Evangelho em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ouvir o Evangelho, como estamos fazendo hoje aqui. Nós precisamos cheirar a Evangelho. Cheirar a Evangelho. Ponto. Vamos abrir um espaço aqui para você compreender essa verdade, ok? Quando o pastor está guardando o rebanho no campo dos lobos,
e ele percebe que 1, 2, 3 e começa a passar para todas as ovelhas a maneira que elas berram, e é uma maneira diferente, começa a ficar algo fora do normal, ele entende o seguinte, o pastor da ovelha, que há um lobo se aproximando, ou já há um lobo no meio do rebanho. E aí veio essa situação aqui. As ovelhas, pelo cheiro, elas detectam se é do rebanho ou não. Nós precisamos cheirar o evangelho. A Bíblia diz que para Deus nós somos o bom perfume em Cristo Jesus. As pessoas precisam sentir o cheiro de Cristo na nossa vida. O evangelho que foi vertido na cruz do Calvário. Nós precisamos enxergar o evangelho, ouvir o evangelho como vimos, cheirar o evangelho, nós somos parte desse rebanho, nós precisamos falar do evangelho, nós precisamos viver o evangelho para a honra e glória do Senhor. E nós não estamos vivenciando, visibilizando muito essa verdade nos dias de hoje. Nós não temos nem a cheiro de evangélicos. Parece um agrupamento muitas vezes de lobo. E Paulo diz assim, olha, quando vocês se ajuntam para devorar uns aos outros. Paulo está falando, não há cheiro de ovelha, não há cheiro de rebanho, não há cheiro daqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, coloca para mim na tela, Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Nós precisamos aprender a ouvir a mensagem da palavra de Deus, a aceitar a sã doutrina. Olha o que diz Isaías 30, verso 21. É bem conhecido. Isaías 30, verso 21. Obrigado, 21. Isso, obrigado. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo. Quem é que está por detrás da vida do salvo em Cristo Jesus? Quem? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Você vai ouvir uma voz por detrás de você dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Qual é a voz que você tem ouvido na tua caminhada semanal? Na sua conduta? Você tem ouvido o Espírito Santo que está ali para te convencer do pecado, ok? Da justiça e do juízo de Deus diariamente? Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Muitas são as vozes que nós ouvimos durante a semana. Mas a palavra de Deus é incisiva, ela diz, os teus ouvidos vão ouvir a palavra que está por detrás de ti. O que é a palavra? É o verbo encarnado, é o Logos. Quem é o Logos? É Cristo Jesus. Ele está ali para dizer, querido, minha ovelha, meu amado, minha igreja, o caminho é esse. Não vá nem para a esquerda e nem para a direita. Siga andando aqui. Precisamos estar atentos, termos essa sensibilidade na nossa conduta. Como cristãos, como igreja, salvas e lavadas no sangue do Cordeiro. Então a segunda lição que nós aprendemos aqui nessa noite é que Deus espera uma igreja que pregue vigorosamente a sã doutrina. Que conheça as Sagradas Escrituras, que conheça a palavra do Senhor, que viva a palavra do Senhor, que tenha essa prioridade na sua vida, buscar a palavra do Senhor. Uma terceira lição que vamos aprender hoje à noite. Terceiro lugar, terceira característica que Deus espera da sua igreja, lá em Atos, vai comigo, Atos 20, versículo 8. Atos 20, versículo 8. Caminhamos um verso, né? Tá bom? Atos 20, verso 8 diz assim: havia muitas luzes, ou depende da sua versão, lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Nós estamos falando da igreja na cidade de Troade. Essa igreja estava reunida
E o texto aqui diz que ela era embelezada pela presença de muitas pessoas. Agora presta atenção no conceito cultural. Essas pessoas vinham para o culto, vinham para esse encontro ali no culto, e elas traziam as suas lamparinas. Por isso que o autor aqui de Atos, Lucas, o jovem médico Lucas, ele destaca que naquele lugar havia muitas luzes, porque aquilo chamou a atenção dele. Então, cada cristão, quando ia para o culto, ele levava a sua lamparina. Era uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que ficasse bonito aquele lugar, aquele ambiente. Isso marcou a memória do escritor. Eu quero mostrar para vocês isso na prática. Eu quero chamar aqui aqueles que eu separei, por favor, rapidinho. Aqueles que eu separei, venham aqui à frente. Ó, mostra, ó, Francisco, isso, mostra para ele ali. Ok, vai apagar tudo, tá? Eu quero mostrar para vocês na prática. Isso, mas ainda não. Pode ser ali embaixo mesmo. É, aqui, vem cá. Já acendeu o celular? Então acende o flash e põe para você. Acende o flash. Sim, mas acende e põe para você. Acende. Você é a primeira, Luana é a segunda. Vem cá, Gustavo. Virem pra lá. Na ordem que eu falei. Vai lá, Isabel. Vem cá, Gustavo. Vem cá, Francisco. Isso. Acenderam, encosta aí. Isso, dá uma distância de um braço. Ok. Isso, vai lá. Então, ele disse que as pessoas iam ao culto e as lamparinas, as luzes chamavam atenção, porque aquilo mostrava que havia um grupo de cristãos se reunindo. Vamos ver na prática como é que isso funciona, a luz, como que a nossa luz deve brilhar. Apaga tudo aí, pastor. Pode apagar tudo. Aí, vamos lá. Vamos transferir a luz. Vai lá, Gustavo. Isso, de novo. Volta e faz mais uma vez para eles verem. Vamos lá. Isso, agora todos virem a luz para a igreja. Isso, muito bom. Pode acender, pastor. Obrigado. Nossa, o que é isso, pastor? O que o senhor está fazendo ali? Deu para pegar um exemplo bem prático daquilo que eu estou falando aqui? Você é um transmissor da luz do Evangelho. Quando você vem para a igreja, você traz a luz de Cristo que há em você. Ponto. Voltamos lá na introdução que o pastor deu há 20 minutos atrás. O que Silvio Santos ensinou para você, querida? Ele me ensinou que eu devo olhar para as pessoas a partir daquilo que eu tenho na minha vida. Ponto. O que é que você tem na tua vida para você olhar para o próximo? Você tem a luz de Cristo? Você está sendo um transmissor da luz de Cristo para a vida daqueles que estão à tua volta? Cada um dá o que tem. Cada um oferece o que tem. É aquela historinha lá do muro. Não é? De um lado o capitalismo, do outro lado o comunismo. Na manhã eles acordavam, os comunistas tinham jogado todo o lixo do país deles para o lado do capitalista. E aí os comunistas ficavam pensando assim, vamos ver o que é que eles vão fazer. No outro dia eles acordavam, vamos ver o que eles jogaram de volta. Chegaram lá no muro, pendurado para o lado do país comunista, tinha um monte de placa e tinha um monte de cesta com fruta, carne, pão, pizza, refeições completas. E nas placas estavam dizendo assim, cada um dá aquilo que tem. Se você tem a luz de Cristo na sua vida, meu irmão, o que é que você está transmitindo para os outros? O que você aprendeu com o Silvio Santos? Eu aprendi que eu tenho que olhar as pessoas com o que eu tenho de melhor na minha vida, senão eu nunca vou ter uma vida feliz. Talvez a tua vida está amarga, está estragada, você está padecendo, você está sofrendo porque você amarga aquilo que você não tem de melhor para dar. E aí todo mundo é estragado para você. Mas o tóxico, aquilo que está errado é você. Ô querido, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Todo dia eu olho para a vizinha e as roupas dela, roupa de cama, toalhas de mesa, ela coloca lá, tá sempre sujo. Olha lá, todo dia ela lava e tá sujo. Ela não vê que tá sujo. E aí o marido um dia se irritou. O marido se levantou,
foi lá, pegou um pano, a mulher estava sentada falando da vizinha, foi lá, limpou a janela da casa. Aí falou para ela, dá uma olhadinha. Ela olhou e viu que a roupa que a mulher lavava todo dia estava limpa, sem nenhuma mancha. O problema era a janela da casa dela. Ela ficava preocupada em falar da vizinha, mas a janela estava suja. A palavra de Deus diz assim, antes de você tirar o cisco que há no olho do teu irmão, olha para o teu olho e vê se tem uma tora, um argueiro, uma trave no teu olho. Limpa primeiro o teu olho, aí você vai lá e chama a atenção do seu irmão. Evangelho é pregação da sã doutrina. Evangelho, ele confronta o pecado. Evangelho, ele vai fazer você padecer. Você vai sofrer, vai doer. Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo ele sofrendo, padecendo. Por amor a mim. O Evangelho é viver aquilo que ele plantou e regou por seu sangue lá na cruz do Calvário. E nesse terceiro ponto que Deus espera da igreja, que a igreja seja uma luz, que nós sejamos luz do mundo. Nós precisamos aprender a sermos transmissores dessa verdade, daquilo que há de melhor em nós, o que é que você tem dado de melhor àqueles que estão à sua volta. Avalie a sua vida, a sua conduta. Você tem demonstrado a luz de Cristo? Se não for a luz, a Bíblia diz, ó, quão terríveis trevas há em você. E se há trevas na sua vida, não há salvação, querido. Ah, o pastor está me mandando para o inferno, não estou mandando ninguém para o inferno. Graças a Deus, nós homens não temos esse poder. Nós vamos dar conta do que nós falamos, mas se nós tivéssemos esse poder, a coisa seria muito séria. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Mas Deus, aquele que sonda o mais profundo do coração, ele conhece as intenções da alma. E ele sabe se você está sendo luz ou trevas. Está dando para acompanhar isso aqui? Sim ou não? Amém. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14. Então, como cristãos, nós temos... Põe lá, Natiele, Filipenses 2,15. Olha o que Paulo diz aos Filipenses. O mesmo Paulo que estava pregando lá em Troade. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como quê? Astros é algo que só um vê ou todo mundo vê? Todo mundo vê. Então você não pode ser uma luzinha isolada. Não é isso que o texto está falando. Jesus diz, não se pode acender uma candeia e colocar debaixo da mesa. Você se coloca sobre a mesa para que todos que estão à volta possam ver o seu brilho. Astro, na macrovisão bíblica e hermenêutica da interpretação, diz que o mundo inteiro, nós somos colocados, a Bíblia diz, somos colocados como um show, uma apresentação ao mundo, porque eles querem ver que nós somos verdadeiramente cristãos. Todos vão olhar para nós. E eles devem visibilizar a luz de Cristo. Essa luz é cada cristão membro dessa igreja local. Como um corpo místico que compõe, não é? Aqueles que serão arrebatados naquele grande dia. Então essa luz, irmãos, ela deve brilhar como resultado da nossa transformação. E um testemunho de vida que há em cada um de nós, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A sua luz está brilhando. As pessoas têm olhado para você e têm visto a luz de Cristo brilhar na sua vida. E aí, fazendo um link do início, né? Quem estava aqui na primeira mensagem vai lembrar. Não adianta a gente construir templos aí faraônicos se não houver dentro deles o brilho da luz do Evangelho, da sã doutrina de Cristo Jesus, que foi dado a cada um de nós pela sua morte na cruz do Calvário. Eu comecei a mensagem há 2 semanas atrás falando, muitas são as igrejas. Na Convenção Batista Sul-Mato-Grossense nós temos 194, 197 igrejas batistas no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o secretário, pastor Paulo, ele diz que cada uma dessas 194 igrejas é uma denominação diferente no meio batista que nós somos.
E aí vem as rotulações, né? E alguns são rotulados como reformado, como eu, né? Como extremamente, né? Radical e todas essas coisas. Mas a questão não é o rótulo, a questão é o teor da palavra de Deus, aonde nós estamos embasando o nosso evangelho. A igreja pode ser grande, rica, muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, que é Cristo, no momento que nós estamos aqui para adorá-lo verdadeiramente, para pregarmos, ouvirmos a sã doutrina e para sermos luz como igreja, de nada tem valor aquilo que nós realizamos aqui. Não vamos ter poder e autoridade no testemunho de vida lá fora. Nós temos que ser uma luz para iluminar aqueles que estão à nossa volta. 1 Pedro 2,9, Natiele, por favor. Eu vou finalizando aqui. Vou deixar o próximo ponto. Tem mais pontos ainda para o próximo domingo. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: outrora vocês eram trevas. O que é que Deus espera da igreja? Que nós sejamos essa luz vigorosa, né? Que foi o que atraiu a atenção do escritor aqui de Atos, Lucas. Ele viu que era uma igreja reunida no cenáculo por causa das lamparinas. Aquelas luzes brilhavam, demonstravam que havia um cristão lá. Você tem sido essa luz no mundo? Ou você tem sido uma luz apagada, querida igreja, amado, você que nos visita? Aprenda a dar testemunho de vida, seja um cristão fervoroso, baseado na palavra de Deus. O que é que Deus espera da sua igreja, então, para nós encerrarmos aqui essa noite? Uma igreja que o adore verdadeiramente. Segunda lição, aquilo que Deus quer nos ensinar e espera de nós como igreja. Uma igreja que pegue vigorosamente a sã doutrina. E o que nós aprendemos hoje? Deus espera que a sua igreja seja a luz do mundo. Você tem sido essa luz? Quero chamar a equipe de louvor aqui.